Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Está disposto a adorar o Rei dos Reis nessa noite? Glória a Jesus. Pai Celestial, fala conosco nessa noite. Queremos aprender sobre o Teu reino. Queremos aprender sobre o Teu reino. Mudar a nossa mentalidade e buscarmos em primeiro lugar o Teu reino. Vem e ministra no nosso coração, no meu coração, que eu preciso da Tua unção, preciso da Tua palavra nessa noite, Pai Celestial. Jesus, nós não queremos sair os mesmos daqui nessa noite. Nós queremos entender a quem nós servimos, nós queremos aprender mais qual o reino que nos espera, o reino dos céus. Fala aos nossos corações nessa noite, Jesus. Nós precisamos de Ti, precisamos. Eu preciso de um renovo do céu na minha vida. Eu preciso desse entendimento do reino para buscar e anelar e esperar com alegria esse reino maravilhoso que o Senhor trouxe aqui na terra. O Senhor vai trazer e vai implantar aqui na terra em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela presença de vocês aqui. Irmãos, a igreja está enchendo, irmãos. Glória a Deus, um domingo desse. Deus abençoe, poder assentar. E Deus abençoe sua vida. Nós estamos vivendo dias atribulados. Por isso que nós precisamos meditar no que é o reino de Deus. Por isso que eu preciso aprender mais do que é o reino de Deus. Senão a gente fica limitado a esse plano aqui. Quando Jesus veio aqui na terra, Ele veio em Israel. E quando Jesus veio, Israel estava vivendo um momento difícil, como nós estamos vivendo também. Eles estavam sendo oprimidos por dois reinos. Eles tinham que seguir a legislação do reino de Judá, as ordens, as leis, as diretrizes, e do reino romano. Só que Jesus veio falar para mim e para você de um outro reino, que um reino que está acima desses reinos. O reino dos céus é o reino que nos aguarda. E o nosso Deus é aquele que reina nesse reino dos céus. Então, quando Jesus veio aqui, Ele tentou explicar e falar e ensinar para nós sobre esse reino dos céus. Só que existia uma dificuldade para entender, porque eles estavam orientados por esse sistema do mundo. Nós vivemos num sistema do mundo aqui que faz com que a gente pense como o mundo, às vezes. Mas nós temos que pensar como alguém do reino pensaria. Como nós somos de um outro reino, nós temos que pensar conforme esse reino pensa. Conforme esse reino atua, conforme esse reino espera. Então, Israel, sendo tributado duas vezes, tinha que pagar imposto para o reino de Judá e para o reino dos romanos. Mateus cobrava imposto dos judeus. Mas Jesus já vem ensinando e falando sobre esse reino. Lá em Mateus, no capítulo 4, 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o quê? É chegado o reino dos céus. Existe um reino que nos aguarda. Esse mundo aqui, esse sistema, esse reino, ele já está dominado por Satanás. Esse reino aqui já está falido. E se nós esperarmos alguma coisa desse reino, a gente vai ficar cada vez mais triste, cada vez mais desiludido. Tem muita gente que espera muita coisa desse reino. Ah, pastor, mas o senhor está falando que então vamos parar com tudo, vamos... Não, você vai continuar vivendo. Paulo ensinou, na época, ensinando aos Tessalonicenses que eles já estavam falando: Jesus vai vir, então eles foram para as montanhas, pararam de trabalhar e não faziam mais nada. Mas Jesus não veio, começou a apertar a fome, aí eles desceram para comer na casa do pessoal que ficou trabalhando, né? Então a gente continua trabalhando, continua tendo planos, continua. Quem quer casar, pensando em casar. Quem quer ter uma melhor colocação no seu trabalho, sim, uma melhor condição de vida. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui, nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus. E quando nós buscamos e temos o entendimento de que buscarmos primeiramente
as outras coisas vão ser acrescentadas. Então buscar primeiramente o reino de Deus. Jesus ensinando, lá em Mateus também no capítulo 5 e 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que reino dos céus é esse? A gente não para pensar, que reino dos céus é esse? Como que vai ser 2021, pastor Ciro? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Existe um reino que nos aguarda. Existe algo maravilhoso que nos aguarda. Esse reino vai ser implantado aqui na terra. Mateus no capítulo 6, 33, Jesus também ensinando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Você está preocupado com o que vai ser? Quando isso aqui é uma lei desse reino. Existem legislações, existem leis que nós temos que seguir aqui nesse plano, nessa nação, nesses reinos que existem aqui na terra. Mas uma lei primordial desse novo reino que nos aguarda é buscar primeiramente o reino de Deus. Por quê? Se eu e você buscarmos todas as coisas, as demais coisas, tudo que você precisa vai ser acrescentado. Você crê nisso? Você não vai passar privacidade, você não vai passar tristeza profunda, porque você tem uma esperança verdadeira de que a partir do momento que eu e você buscamos em primeiro lugar, não olhando para o lado, para as dificuldades, olhando para trás, para o seu passado, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscando não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, seja emocional, seja espiritual, seja material. Em todas as áreas você vai ter acrescentado, vai ter de sobejo. O reino do céu, lá no reino do céu existem as leis e os procedimentos. Como que nós aprendemos a viver bem, viver em vitória? Vivendo sob a legislação do reino dos céus. Aprendendo através da palavra de Deus como que nós devemos viver, como nós devemos conduzir a nossa vida. O reino desse mundo já está falido. Se alguém espera alguma coisa desse mundo aqui, eu não sei se você está alienado, você não está conseguindo enxergar as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Dia após dia a coisa está apertando cada vez mais. Mas a palavra de Deus nos conta como que é esse mundo. Existe um império que é o império das trevas, que domina esse plano aqui. Mas lá em Colossenses diz assim que porque Ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o império do reino do Filho do seu amor. É para esse reino que Ele está nos transportando. Então esse império que domina aqui, você quer ver as coisas que estão acontecendo? Não sei se você está sabendo, mas talvez você não saiba, porque a mídia não fala. Irmãos, existe um espírito de revolta nos homens hoje em dia muito grande. Você está vendo esse Black Lives Matter, vidas negras importam. Isso aí, eu vou ter até preocupação porque a gente fala na internet, a gente pode até ser perseguido por isso. Mas isso tem sido patrocinado por pessoas para que exista uma revolução, para que exista uma segregação, para que exista a divisão de raça. Não sei se você viu falar que a dona do Magazine Luiza, ela colocou que só pessoas da raça negra vão ser admitidas na Magazine Luiza. Por que isso? Porque quer criar divisões, quer criar contendas. Então você vê, por exemplo, esses grupos, mostra o que está acontecendo nos Estados Unidos lá. Eles estão atacando, colocando fogo. O pessoal está comendo no restaurante, chega lá e joga um coquetel molotov, taca fogo. Porque eles querem a revolta. E se você não participa da revolta com eles, você é inimigo deles. E eles perguntam para você: você é cristão? Você não pode ser cristão. Você está contra o sistema. Irmãos, nós somos a última resistência aqui, enquanto Jesus não vem. Então, não pense que nós vamos ficar sem ser atacados. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, para Deus nos dar estrutura, para nos dar sabedoria, para a gente continuar vivendo nesse mundo. Então eles estão atacando. Não sei se você está sabendo que incêndios na Califórnia
são incêndios criminosos. Sabe o que eles fazem? Eles colocam fogo e lá no meio da floresta eles colocam barris e barris de querosene, de material explosivo, material que queima. E aí, quando o fogo chega, ele vai queimando, e ele vai queimando etapas até chegar nas cidades. O dia virou noite na Califórnia, no Oregon virou noite, o ar está irrespirável, não sei se você está sabendo disso. Então a ideia, e você pode ver que tudo reverbera e tudo começa a acontecer aqui no Brasil também. Tudo aqui é incêndio. Então está tendo incêndio no Pantanal, incêndio na Amazônia. Você viu que Jesus mandou? Que Deus mandou uma chuva no Pantanal? Isso é um milagre de Deus, eles estão maravilhados. Mas existe esse sistema negativo, esse sistema desse império das trevas. Porque o mundo está num ponto está num borderline, numa linha de transição de muita violência. Isso aqui é lá na Califórnia, então você vê que eles estão colocando fogo e muitas pessoas vão ser presas, aqui no Brasil também. Então existe esse movimento. Aí você pensa, mas que quadro triste, pastor Ciro. Como é que a gente vai passar por isso? Por isso que a gente precisa aprender sobre a legislação do império, como é o procedimento de quem é do reino dos céus. Mas eu posso ter minha mente, você já pode, porque Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, mas você tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas tem vários ensinamentos. Por exemplo, uma tendência minha nesses últimos dias eu tenho pedido para Deus, e eu fiz um voto com Deus, eu queria que você fizesse também, se você puder. Uma das coisas que a gente faz hoje em dia é muito murmurar. Por que esses chineses fizeram isso? Por que eu tenho que usar máscara? Por que está vendo essa violência? Por que está vendo o preço do arroz subiu? Murmurando. Eu queria que você, e eu estou fazendo um propósito, e cada vez que eu começo a murmurar, eu falo, Senhor, eu não quero. Eu quero ter minha boca como instrumento de gratidão, de louvor a Ti. Porque uma das leis desse novo reino, que nos ensina, lá em 1 Coríntios 10:10, grava, 1 Coríntios 10:10. Fala da consequência de você e eu murmurarmos. Não murmureis, como também alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor. Toda vez que eu e você murmuramos, a gente só tem derrota. Mas pastor, a coisa está acontecendo, está difícil, está uma dificuldade, é natural. O meu ser, a minha carne vai gritar e eu vou murmurar. Você pode vencer. Você pede para o Espírito Santo, cuida da minha boca. Eu quero adorar a Ti, eu não vou murmurar. Eu fiz um propósito, 7 dias. 7 dias sem murmurar. Se você conseguir vencer os 7, faz mais 7 dias. Se você conseguir vencer os 7 dias, faz 21 dias. Sem murmurar. E a sua casa seja um lugar de adoração a Deus, seja um lugar de louvor, de agradecer a Deus. Você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Quando você começar a pensar que você tem tanta coisa, porque a pessoa que tem a tendência a murmurar, ela vai sempre achar alguma coisa errada. Nunca nada está bom. Como dizia minha mãe, barriga cheia, goiaba tem bicho. Quando você está com fome, se você teve uma goiaba e tem bicho, né, Colombo? Você corta pedaço que tem um bicho e come o da goiaba. Mas quando você não está satisfeito, quando você tem tudo, isso só murmura. Começa a olhar para os lados. Sabia que tem gente que não tem água potável como você tem? Não é na África não, vai aqui no norte de Minas, no sul da Bahia. O poço deles lá tem aquela placa de sujeira. E eles bebem daquela água. E comem um feijão duro. E você muitas vezes, pastor, mas eu tenho pouca coisa, mas o pouco que você tem, muita gente não tem. Vamos ter o espírito grato. Eu comecei a fazer uma listagem das coisas que eu posso agradecer a Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença para o seu ser, para o seu espírito. Você começa a agradecer a Deus e você começa a ver o que Deus já fez na sua vida. Pare de reclamar das coisas, mas é Covid, estamos sendo assolados por esse vírus. Começa a agradecer. Deus te sustentou até aqui. Nós estamos em setembro, você está aí. Está diminuindo a curva e você está aí vivo. Muita gente morreu. Eu tenho tanta coisa. Começa a fazer uma listagem, começa a fazer 10 coisas que você podia agradecer a Deus.
Só pelo seu físico, pela sua perna, seu coração, a sua mente, sua visão. Quanta gente gostaria de estar aqui e você está aqui. Não murmure mais, não murmure. Esse é o princípio do reino. Seja grato a Deus. Faz um pacto com Deus. Pai, eu quero 7 dias não murmurar. Alguém estava fechado no trânsito, você vai, opa. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor me deu esse carro, porque eu tenho condições de andar, porque eu tenho a mente, eu tenho a visão, que o Senhor me deu o meu trabalho. Tem gente que reclama do trabalho. Sai do trabalho, você vai ver. Muita gente vai querer o seu lugar. Então um dos preceitos é não murmurar. Outra coisa que nós podemos aprender, que nós não precisamos, quem é do reino não fica ansioso, não fica preocupado, não fica estressado, porque existe uma lei que Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo 20, do versículo 6, do 25 ao 34, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, não fica preocupado. Esse é o Rei dos Reis nos ensinando para quem quer ser do reino. Não andeis cuidadosos pela vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo. Não andeis ansiosos, não fica preocupado. Seja grato, para de murmurar e só agradece a Deus. E não fica preocupado, descansa, porque você é do reino. E existe um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Pastor, não sei como é que vai ser. É uma legislação que você está lendo aqui. A lei do reino. Não é na vida mais do que... Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai as aves dos céus. Jesus fazendo uma analogia, uma comparação, porque para as pessoas entenderem, nós precisamos entender. Então Jesus explicava muito. Olha aqui, está vendo essas aves dos céus? Elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Só que a gente lê isso aqui e passa batida. Eu acho que Deus não me ama. Acho que Deus não gosta de mim. Só que a legislação está dizendo que Ele ama você. Deus não deu o Filho dele para cuidar das árvores, mas Ele cuida das aves. Mesmo assim Ele cuida, mas muito mais Ele cuidará de você e de mim, porque Ele enviou seu Filho para mim e para você. Então não fica ansioso, porque existe um Deus que cuida de você, que Ele vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Pastor, mas eu não estou vendo, a coisa não está acontecendo, o tempo está demorando demais. Mas Deus está cuidando, e tudo no momento certo Ele vai te dar. Você precisa estar preparado para receber a bênção. Eu preciso estar preparado. Você pensa que eu não indago a Deus muitas vezes? Senhor, mas que coisa, parece que o Senhor não está vendo da minha necessidade. Mas Ele sabe de todas as nossas necessidades. Qual de vós poderá com seus cuidados? Quem de nós aqui, com a nossa preocupação, com a nossa murmuração, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A gente não acrescenta nada. Mas quando a gente segue a legislação do reino, a gente descansa. E a sua vida é muito melhor, muito mais tranquila. E as pessoas veem que você é uma pessoa do reino porque você é tranquilo, você descansa. Você descansa nas promessas. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado fora, não vos vestirá? Ele não vai cuidar de você? Deus está afirmando. Muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo. Não andeis inquietos, dizendo. Tem assuntos nas famílias, tem assunto nas casas, tem assunto entre as pessoas que é só dizer. Não andando inquietos. Rapaz, como o negócio está feio. Como o negócio está apertado. Eu não sei como é que eu vou... Legislação. Dizendo, não andeis dizendo. Não. Olha o que você diz. Diga palavras de vitória. Diga palavras
de bênção para a sua família, de bênção para os seus familiares, para as pessoas que estão com você. Não andeis dizendo. Então Jesus ensinando aqui. Não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nós vamos fazer, o que vai ser de 2021, o que vai ser de 2022. Será que eu vou conseguir sobreviver até lá? Que o medo não inspire a nossa mente, mas que a fé inspire a nossa mente. Porque o medo, irmãos, o medo é terrível. Quando você começa um assunto de medo, um assunto de dificuldades, parece que cada um quer falar mais tragédia. Então, lei do reino, ensinamento do reino, não andeis, não diga, evite, não fala sobre isso. Porque todas essas coisas os gentios procuram, porque todo mundo aí no mundo anda assim. Mas você não é do mundo, você é de outro reino. Você não precisa pensar como o pessoal daqui pensa. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitai de todas essas coisas. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu preciso. Será que Deus não está vendo, pastor Ciro? Deus está vendo. Deus sabe, Ele está afirmando, eu sei que você precisa. Não andeis ansiosos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis. De novo Jesus afirmando, não fica inquieto, não fica preocupado, não fica triste, não fica desesperado, porque é assim o mundo que fica, mas quem é do reino não fica. Pastor, como? Nós temos que mudar a nossa mentalidade a cada dia, para sermos cidadãos do reino. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, cuidará de si mesmo. Então Jesus está falando, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei onde que você vai estar, não sei o que vai estar acontecendo com você, mas eu só digo uma coisa, você vai estar abençoado. Se você for cidadão do reino, você vai estar guardado. Porque nós estamos meditando em como nós devemos aplacar o nosso coração sendo cidadãos do reino. Mas sabe, aí fala assim, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, o que vai vir. Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar. Daqui a pouco Ele abre uma porta, você nem imagina como Ele abre. Então deixa cada dia o seu mal. Sai daqui com o seu coração aliviado. Sai daqui pensando, eu sou um cidadão do reino. Eu não sou daqui, eu não preciso andar conforme o mundo pensa. O mundo, irmãos, eu li um negócio. Hoje está diminuindo o número de leitos de pessoas que têm Covid. E está aumentando o número de casos de pessoas de depressão. De pessoas procurando psicólogos, tirando a sua vida. Porque não medita e não quer ser, não entende. Porque para ser cidadão do reino, existe um livre-arbítrio, você é ou não é. E para quem está me assistindo, para você ser um cidadão do reino, você só precisa aceitar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Senhor da sua vida. É tão simples. E começar a seguir, a partir do momento que você aceitar a Jesus e ter Jesus como seu Rei, ser súdito de Jesus, ser súdito de Deus, você vai ser cidadão do reino e você vai seguir os preceitos que a palavra de Deus nos ensina. E esses preceitos são promessas. Então tudo promessa. Quem que tem direito a essas promessas? Cidadão do reino. O mundo não tem direito a essas promessas, só quem é cidadão do reino. Mas as promessas são sementes. O que eu estou falando para vocês aqui são promessas, são sementes. Eu estou jogando sementes de vida. Só que se você pegar uma semente e jogar dentro de uma gaveta, o que acontece? Não acontece nada. Você tem que pegar a semente e você tem que jogar na terra. Quem já fez aquele trabalho de escola de pegar e plantar uma semente de feijão na terra? A terra é o seu coração. Pode ter o Billy Graham aqui de novo, pode ter qualquer pastor pregando novamente, mas se você não tiver com o seu coração preparado para receber essas promessas desse reino, não vai florescer nada, não vai vingar nada. Pode ter a semente melhor do mundo, a semente mais elaborada, mas precisa ser jogado na terra. Então as promessas são sementes. Tudo que a gente tem direito de ser abençoado pela palavra de Deus são promessas, mas são sementes que nós precisamos colocar no nosso coração. E lá Jesus ensinando de novo, em Mateus no capítulo 13, do 18 a 19,
Jesus falou: olha, escuta aqui, eu vou contar para vocês, vou falar para vocês a parábola do semeador. Então, nós precisamos aprender, porque se nós tivermos o coração com uma terra muito boa, nós vamos colher todas essas promessas que Deus nos diz aqui através da sua palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino, olha só as várias situações, as várias formas de que as pessoas entendem essas promessas. Então, eu creio que todos aqui já são cidadãos do reino, amém? Só que às vezes a gente não desfruta das bênçãos porque a gente não entende, porque a gente não sabe receber essas promessas, porque a gente não sabe ter o coração com uma terra fértil para receber essa semente. Então, alguém ouvindo a palavra do reino, as promessas são palavras do reino, palavras do reino, não é uma promessa de homem, promessa de político, são palavras do reino. Alguém ouvindo as palavras do reino e não entendendo, só ouviu, mas não entendeu, porque não busca. A pessoa acha que ela é autossuficiente porque não busca através do Espírito Santo para que haja revelação. Não ora, não vem na igreja, não tenta ouvir da palavra de Deus, mas a pessoa ouve, mas ela não entende. E sabe que o inimigo, às vezes ele usa uma tática, não só de fazer com que você não ouça, mas que fazer com que você entenda de maneira errada. Nós temos que entender de maneira certa, porque Jesus está dizendo aqui, ouvindo alguém a palavra de Deus e não entendendo. Perdão, eu preciso começar do começo aqui. Tá certo. E vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Então, se a pessoa não entende direito, não entende sobre o reino, não entende que deve ser súdito desse rei Jesus, vem o maligno e arrebata essas promessas do coração, e arrebata o que foi semeado do seu coração, e esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Existem entendimentos, mas existem entendimentos deturpados, incorretos. Tem muita gente que distorce o evangelho, usa o evangelho para várias coisas, para interesses dele. Mas não precisamos meditar no que o reino, no que a palavra do reino nos ensina de maneira literal, sem distorcer. Então, existe também uma responsabilidade minha e sua para ensinarmos o certo, para falarmos do evangelho correto. Para experimentarmos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, temos que ter entendimento e temos que ter uma mente renovada. Versículo 20, o que foi semeado em pedregais e que ouve a palavra e logo recebe com alegria. A pessoa ouve o evangelho e fala, que bom, que legal, é meu, Jesus vai mudar minha vida, vai. E a pessoa fica toda emotiva, ai que bom, ai que alegria. Mas só que isso faz parte da personalidade dela. E ela diz assim, e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Então a pessoa, ela tem esse tipo de temperamento de altos e baixos. Da mesma forma que ela fica alegre, daqui a pouco ela já, mas eu tenho que ter esse jugo aí, seguir os preceitos desse reino, seguir a legislação desse reino. Então logo ela recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, por algum período ela fica alegre. Já viu gente assim, irmãos? Que aceita Jesus, fica alegre, vibrante, daqui a pouco, não é para mim, eu preciso ficar mais um pouco no mundo, porque é muito pesado para mim, sabe? Então esse tipo de gente. Então Jesus está explicando para nós aqui como é que é quando essa promessa é lançada nesse tipo de coração. Semeando o seu coração, esse foi o semeado ao pé do caminho. E foi, no versículo 20, desculpa, o que foi semeado em pedregais, ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia, porque chega. Nós temos tribulações nesse mundo. E a pessoa fala, mas eu servia a Jesus, eu achei que seria tudo bom, tudo tranquilo. Não, mas chega as tribulações, só que nós somos cidadãos do reino. A gente vai passar por essas tempestades, Jesus vai estar com a gente.
Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, fica ofendidinho, fica triste. Eu vou abandonar tudo. E que o que foi semeado entre espinhos e que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, preocupações, ansiedade, o que vai ser? Vai ter um reset econômico, pastor Ciro? Não, esse dinheiro que eu tenho no banco, o que vai acontecer? As preocupações do mundo. E a sedução das riquezas, pensando em só ter as coisas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, dá frutos e produz 100, outro 60 e outro 30. Então são princípios que o reino nos ensina. Você quer ter tudo de graça, quer tudo pronto? Não, existe algo que nós precisamos fazer, ter o nosso coração pronto para a gente ouvir essas promessas. Então eu posso falar aqui, os pastores nas congregações podem pregar, mas se eu e você não estivermos com o coração pronto, a semente vem, é sufocada por espinhos, é jogada num terreno pedregoso. Mas o reino está nos ensinando que nós temos que buscar um coração pronto para receber essas promessas. E lá em Romanos 12, 2, Paulo nos ensina que a gente não deve pensar como o mundo pensa. Pastor, você está falando um monte de coisa, mas eu estou falando para você que, basicamente, eu e você buscamos daqui para frente, nos desprendermos desse mundo, desenraizarmos desse mundo. Esse mundo aqui, não sei se você sabe, já está fadado à destruição, irmãos. Não sei se você sabe que os Estados Unidos têm material nuclear para destruir o planeta Terra 200 vezes, mais de 200 vezes. Eu vou te falar uma coisa, não é só problema de míssil, existem satélites. Você está sabendo que a China, a União Soviética, eles têm satélites que eles estão jogando raio laser na Terra. Vai ser guerra no espaço agora. O negócio, irmão, o que nos vislumbra, você vê a geopolítica, você vê que tem barril de pólvora em tudo quanto é lugar. Mas nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos descansar em Deus, esperar esse reino, meditar na palavra de Deus para que a gente tenha a nossa mente renovada. E a única forma de a gente ter o coração pronto, ter o coração como uma terra fértil, é através da fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Aí que eu estava falando, Romanos 12, 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para ter o entendimento de reino. Eu preciso ter entendimento de reino, para mim começar a viver em alegria, viver em paz, entender que eu não sou mais desse mundo. Pastor, mas aqui nós estamos... Sim, eu entendo as dificuldades. Nós precisamos lutar, tem gente que precisa lutar para ter emprego, precisa lutar para conseguir as coisas, tudo bem. Só que você tem que colocar a sua esperança, eu colocar a minha esperança no reino celestial. Um reino que não é daqui, para a gente começar desde já viver as promessas desse reino, seguindo os estatutos, seguindo a legislação desse reino. Podemos ouvir várias coisas, você pode ouvir várias coisas, porque a fé vem pelo ouvir, mas às vezes a gente ouve tanta coisa. Mas a fé só vem pelo ouvir outra legislação, outro conceito, ouvindo a palavra de Deus. Procure se encher da palavra de Deus, procure se encher das coisas que Deus nos ensina através da sua palavra, porque é a única coisa que traz refrigério para você. Você pode ler qualquer tipo de autoajuda, livro de autoajuda, procurar o melhor psicólogo do mundo, mas o que traz refrigério, o que traz entendimento para nós é a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que meditar. Eu preciso meditar. Irmão, você pensa que às vezes eu não penso em... A gente desanima. Por isso que eu pus no meu coração, eu quero entender, eu quero ser cada vez mais um cidadão, não daqui, eu quero ser um cidadão do reino. Nós somos um cidadão do reino, nós somos fora daqui. A igreja do Senhor Jesus, ela é do reino. Nós já vamos ser abençoados aqui, mas nós vamos seguir os preceitos para que a gente não sofra aqui, como o mundo sofre. O mundo está desesperançado, mas eu sou de outro reino, eu sou de outro lugar, eu sou de outro país.
2 Coríntios 4:13 diz assim: temos portanto o mesmo espírito de fé, que está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então você crê que você é um cidadão do reino? Você tem que falar, eu sou um cidadão do reino. Fala para os seus filhos: filho, papai é cidadão do reino, você também é cidadão do reino. Nós seguimos outros preceitos, nós não precisamos ficar ansiosos, porque quem é do reino, Jesus está explicando lá que Ele vai cuidar de nós, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de tudo. Nós não precisamos nos preocupar com nada, com o futuro, com vestiário, com provisão, com salário, porque Ele cuida de nós, porque eu sou cidadão do reino. Eu sirvo a um Jesus que pode todas as coisas, Ele cuida de mim. Então, mentalidade de cidadão do reino. Você vai andando na rua e você vai sentir as aflições, vai sentir a tempestade, as setas malignas querendo te deixar cada vez mais triste. Você fala: opa, eu sou cidadão do reino, eu sou um cidadão, sou embaixador de Jesus Cristo aqui, querido. Eu não sou qualquer coisa, não. O inimigo quer destruir você, falar que você não presta para nada. Esquece que você já é um derrotado. Se eu for pela minha força, eu sou mesmo, mas eu sou embaixador do reino. E Jesus, através do seu sangue, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele proporcionou isso para mim e para você. Só que a gente perde porque a gente esquece. Você tem um documento, você tem uma procuração, você tem uma autoridade que Deus te deu, mas você esquece. Porque as preocupações do dia, as necessidades, como vai ser, como vai terminar esse ano, como eu às vezes fico preocupado, preocupação, vai ter a eleição nos Estados Unidos dia 3 de novembro, como vai ser? Irmão, se os democratas ganhar, vai ser um terrível. O que adianta me preocupar? Eu sou cidadão do reino, Deus está conduzindo tudo. Deus está cuidando de você, de mim. Pode vir tempestade, pode vir rebelião, pode vir todo tipo de notícia difícil, ruim, que você começa a pensar: daqui 2 meses, como é que vai ser? Não, eu sou um cidadão do reino. Eu posso ficar em paz. Eu sei que existe um Deus que cuida de mim. Eu não sou qualquer coisa, não. Eu fui comprado com um preço muito alto. Eu sou cidadão do reino. Que tal você e eu declararmos na nossa casa sempre: somos cidadãos do reino. Eu sou cidadão do reino. Eu vou para as congregações, às vezes eu vou com dificuldade, mas você sai do trabalho cansado. Eu sei que muita gente, estou feliz porque voltaram às escolas dominicais, o pessoal foi indo na escola dominical. Muita gente tem dificuldade e é difícil mesmo. Mas nós temos que alimentar a nossa alma, o nosso ser, dizendo para nós mesmos: eu sou cidadão do reino. Sou cidadão do reino. Você veio deprimido, você veio triste, você veio desanimado. Eu quero dizer para você que você tem um documento maravilhoso. Você é cidadão do reino, querido. Tem gente que quer green card, tem gente que quer cidadania americana. O que se compara, cidadão do reino? Você é cidadão do reino. Só que isso nós temos que mudar na nossa mente, porque o inimigo vai falar para você: não é de nada. Aquele pastor falou isso para você, mas você não é, não, você é. Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para que morresse por mim e por você. Todos os dias nós temos que lembrar disso, para sermos cidadãos do reino. Está desanimado? Você se julga um nada? Sua família dizem para você que você não serve nada. Você é humilhado na sua família, você é humilhado no seu meio. Mas você tem que entender que você é cidadão do reino. E sabe, nós vamos reinar com Cristo aqui na terra. Eu acho que vai ser muito em breve, irmãos. Por isso que é importante o que nós fazemos aqui, porque a gente vai reinar com Cristo. Nós vamos ter galardões, nós vamos ter funções. Mas desde já você já é cidadão. Você é cidadão do reino. Foi esse reino que Jesus veio ensinar para nós. Por isso que Jesus batia nessa tecla. E muitas vezes, se você for na Bíblia, Jesus explicando sobre o reino. Temos que entender sobre o reino, temos que entender. Mas o dia a dia nos sufoca, o dia a dia faz com que a gente pense que esse mundinho é só isso aqui. Não. Eu quero viver, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar atuando no ministério, porque eu sei que eu sou um cidadão do reino e eu vou desfrutar de todas essas coisas aqui já na terra, mas lá na eternidade também. Saia daqui pensando: você é um cidadão do reino, você é um cidadão do reino. Tem as suas dificuldades, tem as suas fraquezas, tem os seus pecados, tem quem não tenha.
Mas Jesus nos deu esse título de cidadão do reino. Como que é esse reino? A gente podia ficar a noite inteira aqui falando sobre como é esse reino. É maravilhoso, é algo que você nunca imaginou. Imagina a autoridade que nós temos sendo cidadãos do reino. E aí a gente pode fazer tantos desdobramentos. Olha só que afirmação dura, pesada, de autoridade. Romanos capítulo 8, 31, 32. Que diremos, pois, dessas coisas? O que nós vamos dizer diante desses negócios aí? O que nós vamos dizer diante do mundo, diante das atrocidades? O que nós vamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se nós somos cidadãos desse reino, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra você? Quais os inimigos que você tem? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Isso a gente não pode esquecer. Deus não poupou o seu filho. Jesus lá no Getsemane, ele chegou um momento, né, ele falou assim: será que não tem outro jeito? Não tem outra forma? Se possível, se tiver outra maneira. Mas rapidamente Jesus disse: não. Seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Aí Jesus cumpriu tudo aquilo e venceu na cruz do Calvário. E não tem ninguém que negue isso. Você sabe que o Estado de São Paulo quis se retirar das escolas antes de Cristo e depois de Cristo. Mas ninguém tira. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Então, irmãos, esse é o Jesus que nós servimos. Olha que afirmação: se Deus é por nós, quem será? Quem? Qual o problema que pode vir contra você? Essa é uma pergunta de autoridade. Ele está intimando: se Deus é por você, quem vai ser contra você? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como? O que é que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Essa é uma legislação do reino. Aquele mesmo que nem o seu próprio filho poupou, antes mesmo entregou por nós. Ele deu o seu filho. Alguém está disposto a dar seu filho aí por alguém? Antes mesmo entregou por nós. Como não nos dará também com Ele? Com Jesus, além, Jesus é tudo, irmãos, mas como também nos dará com Ele todas as coisas? Como? Como que Jesus não pode dar tudo o que você precisa? Como? Se você é amado por Ele, se você foi comprado com um preço tão grande, como? Uma pergunta que você faz para você e eu faço para mim: como que Ele não vai me dar todas as coisas, tudo que eu preciso? Como Ele vai diretamente com as minhas necessidades? Como? Como esse Jesus não dará para nós todas as coisas? Que Jesus que é fiel, Ele nos deu a salvação, nos deu todas as coisas, juntamente com Ele, juntamente com Jesus. Você e eu temos Jesus, e juntamente com Ele nós temos todas as coisas. Já parou para meditar nisso? Você é cidadão do reino, e Ele tem todas essas promessas para nós. Porque o desânimo, porque a murmuração, porque a cabeça baixa, porque a tristeza, porque a vontade de deixar de viver. Se eu e você temos todas as coisas desse Jesus, temos todas as coisas, somos cidadãos do reino, não precisamos andar inquietos por coisa alguma. Não andai, Jesus está falando, Ele está afirmando, Ele está dando uma ordem para mim e para você: não anda ansioso por coisa alguma, porque Ele é fiel, Ele cuida de mim e de você. Você é cidadão do reino. Você é cidadão do reino. Não se desanime mais. Não pare de continuar andando, de continuar buscando.
que continuar cada dia mais vivendo integralmente a cidadania do céu. Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus. Porque como nós temos que perguntar para nós mesmos, como o Senhor não nos vai dar todas as coisas, não vai dar alento para nossas almas, como não vai dar paz, como não vai dar alegria, como não vai dar amor, como não vai dar acolhimento, como não vai dar sabedoria, como não vai dar forças para continuarmos a andar, como não vai dar reconciliação, como não vai dar uma família restaurada, como existe algo impossível para Deus? Ah, Deus Pai, que nós tenhamos cada vez mais o entendimento do Teu reino e das Tuas promessas, que nós possamos escrever no nosso coração essas palavras de promessas, e que essas promessas germinem em nosso ser, que estejamos atentos com o nosso coração pronto para todos os dias recebermos essa semente de promessas, colocarmos uma terra fértil, sendo regado pelo Teu Espírito Santo. Vem no coração do angustiado, Pai. Vem no coração, nesse momento, daquele que se acha um nada e que pensa que se ele tirar a sua vida, ninguém vai se importar, nem vai valer nada e vai tudo se acabar. Não. Existe um reino eterno. Existe algo que vai ter uma continuidade eterna. E é um reino maravilhoso. Pai Celestial, abençoa a Tua igreja, Jesus. Que o nosso entendimento de cidadania seja apurado cada dia. Em nome de Jesus. Amém.